Vamos lá, a gente está no Daf no Aleph Amud Aleph, lá embaixo, nas últimas linhas, dois pontinhos. Amar Abelazar, fala Abelazar, Minain leshochet behemah lemarko lesheu chayav. De onde eu sei que alguém que ele faz shchita num animal, ele faz abate num animal para a idolatria chamada Márcoles, que geralmente o serviço dessa idolatria é jogar nela pedra, mas o cara foi lá e fez para ela um korban. Da onde eu sei que mesmo que esse não é o serviço comum dela, da onde eu sei que de qualquer jeito é Hayav, Shinemar, Velois Bechu Ot Etzivchem Laseirim, está escrito no passou que é proibido fazer korbanot para idolatria. Agora, isso já foi dito. E se esse passuk, não pode ser que esse passuk vem dizer que eu não posso servir cada idolatria de acordo com o costume dela. Porque já está escrito no passuk, já está escrito no passuk a proibição de servir cada idolatria de acordo com a sua maneira específica. Então, se esse passuco não vem novamente proibir isso, que não faz sentido, então, a priori, esse passuco vem dizer que mesmo que não é a maneira comum de trabalhar essa idolatria, certo? Essa idolatria, geralmente o trabalho dela, o serviço dela é jogar nela pedra, aqui você está colocando, está fazendo um corban para ela, vem o segundo passuco que fala que mesmo que não é o comum dela, é proibido. Pergunta a Gemara, será que esse passuco será que esse passuco vem dizer que é proibido fazer korban para uma idolatria, mesmo que esse não é o serviço comum dela? Aí me baile que detalhe, pior esse passuco é usado porque aparece na Braita. Aparece na Braita é o seguinte din, virando a mudo, no Aleph Bet, עד כאן הוא מדבר בקודשים שהקדישם בשעת איסור הבמות והקריבם בשעת איסור הבמות שהרי עונשם אמור שנאמר ואל פתח אוהל מועד לא הביאו. O passuco anterior, certo? O passuco anterior a esse, está falando sobre o que acontece. Tinha uma época do Beit HaMikdash, enquanto não tinha o Mishkan e não tinha o Beit HaMikdash, que podia fazer korban em qualquer lugar. Cada um podia construir o altar dele, fazer o korban dele sem problema nenhum. Certo? Mas depois que o Mishkan foi construído, que o Beit HaMikdash também foi construído, o Mishkan ele foi destruído em alguns momentos, mas enquanto tinha o Beit HaMikdash, o Mishkan só era permitido fazer korban no Mishkan e no Beit HaMikdash, ou seja, quando tinha um centro religioso para Am Yisrael, só lá podia fazer korban. Antes disso, podia ser feito korban em qualquer lugar. Então, o primeiro passuco, o passuco anterior ao nosso, ele vem dizer o seguinte, que se a pessoa santificou um animal para fazer dele korban quando não podia, ou seja, quando só podia fazer no Mishkan, e ele decidiu fazer na região dele, e depois ele fez esse korban, está escrito no Pasuk que não pode, que é proibido o que ele fez. Certo? Está escrito no Pasuk o Onesh, o castigo para uma pessoa que fez... Desculpa, está escrito Onesh. Chamar então o Onesh, o castigo, a gente já encontra a Zeraminain, tem sempre dois suquim, geralmente tem um passo que proíbe e um passo que fala o castigo. Então o castigo a gente encontra, da onde a gente encontra a proibição de fazer esse korban, então Omar, penta leoloteca, é da proibição de fazer um korban fora do lugar onde a Kadosh Baruch Hu mandou. O que Rabi Avina Marabilá, como Rabi Avin falou o nome de Rabilá, Rabi Avina Marabilá, como a Neymar, Ishamer o pen veal em noela belotase. Quando está escrito penta leoloteca, essa palavra pen é igual pen, ou igual al, ou é igual Ishamer, tudo isso é uma proibição, é um lotase. Certo? Então, o começo do Pasuk fala sobre a proibição de santificar e fazer korbanot fora do Mishkan e do Beit HaMikdash. Mikan veilach, da continuação do Pasuk em diante, está escrito o Medaber bekodashim shekdisham beshat eter avamot vekivram beshat isur avamot. Está tratando sobre a proibição do quê? A proibição no caso em que a pessoa santificou o animal quando era permitido, ou seja, era uma época em que era permitido fazer o korban em casa, e ele santificou o animal para isso, e antes dele fazer o korban se tornou proibido, o Mishkan foi construído, o Beit HaMikdash foi construído, e agora ele não pode fazer esse korban na casa dele, ou seja, mesmo que ele santificou o animal no momento em que era permitido, ele vai ter que fazer esse korban no Beit HaMikdash. Sheneemar, leman yaviu bnei Yisrael tzivichem asher em zovchim. Essa é a continuação do Pasuk. Sheitarti lecha kvar al penei asadeh, melamed shekol zovech bebama beshat isur abamot, maleh alav katuv כאילו זובח על פני השדה.
A Gemara vai trazendo a drashá do Pasuk, parte por parte. Então, o Pasuk está dizendo o seguinte: Leman asher aviu bnei Israel zivchem asher em zovchim. Esse é o começo do Pasuk. Vem dizer sheitartu lechakvar. Mesmo o que era permitido para você, mesmo o que foi permitido no primeiro momento, em que era fazer um korban no seu altar particular, agora que o Beit HaMikdash foi construído, vem a continuação do Pasuk e fala: vem te ensinar, porque todo mundo que faz um korban na sua bama, no seu altar particular, no momento em que é proibido, depois que o Mishkan foi construído, que ele é como se ele fizesse esse korban no campo, ou seja, não tem valor de korban nenhum. Vevium la Hashem, e aí continua o passuco fala, Vevium la Hashem, zo mitzvah taseh. Vem dizer que tem uma mitzvah taseh de trazer esse korban que foi santificado pro Beit HaMikdash. O mitzvah do Taseminá, então onde eu sei que tem uma proibição de fazer esse korban fora do Mishkan, certo? O korban foi santificado quando podia fazer fora do Mishkan. E depois o Mishkan foi construído, onde eu sei que não só tem uma mitzvah taseh de levar para o Mishkan, mas também tem uma proibição de fazer fora. Então, Lomar, veloz vechod tzivichem, certo? Esse é o passo que a gente tinha na página anterior. Veloz bechu od etzivchem, ou seja, esse passuco veloz bechu od etzivchem, que aqui atrás, voltando rapidinho na muda anterior, esse passuco veloz bechu od etzivchem, que a gente quis trazer esse passuco para dizer que é proibido fazer para uma idolatria um korban, mesmo que esse não seja o trabalho comum dela, não seja o serviço normal dessa idolatria. Esse passuco a priori a gente usou para ensinar que mesmo um korban que foi santificado quando não tinha proibição de fazer no altar particular, no momento em que o Mishkan foi construído, eu não posso fazer no altar particular, eu tenho que levar para o Mishkan. Ou seja, esse passuco vai ensinar outra coisa, e não o que a gente quis dizer. E continua a Braita, e a Anush Karet, será que alguém que fez esse korban fora do Mishkan, será que tem o castigo de Karet? Lomar, Chukat Olam Tiye Zot Lahem, Velo Acheret Lahem, vem dizer que não, tem algumas coisas que é Karet, mas esse especificamente não é Karet. De qualquer jeito, o Pasuk Velo Isbechu Od Etzivchiem, ele vem ensinar a gente que um korban, um sacrifício que foi santificado quando não tinha proibição de fazer bamot, não tinha proibição de fazer um altar particular na minha casa, e depois foi construído o Mishkan, a partir de agora é proibido fazer esse korban, mesmo que ele foi santificado antes, eu tenho que levar para o Mishkan. Então o passuco vem dizer outra coisa, não dizer o que a gente viu no Amud anterior, que para uma idolatria, que o serviço dela é jogar nela pedra, mesmo assim é proibido fazer para um korban. Amarava explicará o seguinte: Karebei velo isbechu ve karebei velo od. No passuco está escrito velo isbechu od et zivchechem. A gente pode dividir esse passuco como tivesse em duas leituras. Velo isbechu et zivchechem, ou seja, os korbanot que vocês separaram quando não tinha o Mishkan não pode ser feito agora, tem que ser feito no Mishkan. E outra leitura seria Velo od etzivchichem, certo? A palavra od aqui está sobrando para dizer que tem duas leituras. Tem a leitura do korban que foi santificado e agora eu tenho que fazer no Mishkan, e tem a leitura de que mesmo que esse não é o serviço comum daquela idolatria específica, de qualquer jeito é sempre proibido fazer korbanot, sacrifícios para idolatrias. Ponto. Próxima Mishnah. Matzah berosho maot ksuto kelimam. Essa Mishnah a gente viu logo antes. O que acontece se eu encontrei em cima da idolatria, certo? Você tem lá uma estátua enorme, a estátua do Buda, e na cabeça do Buda colocaram moedas, ou colocaram uma roupa, ou colocaram kelim, objetos, um chapéu, por exemplo. Arei mutarim, esses daqui estão permitidos, eles não ficam proibidos como a idolatria em si, eles não são considerados sacrifícios para idolatria. A gente já vai ver por quê. Mas se eu encontrei lá cachos de uva, feixes de trigo, vinho, óleo e farinha, e qualquer outro tipo de coisa, alimento, carne, animais, qualquer coisa que seja sacrificado no Mizbeach, no Beit HaMikdash, Assur. Aqui, quando isso está perante essa idolatria, ele é proibido, porque é parecido com o que tinha no Beit HaMikdash. O que tinha no Beit HaMikdash, por exemplo, vinho e óleo, essas coisas, já que no Beit HaMikdash tinha isso, então você encontra isso perante a idolatria. Isso aqui é chamado de Tikrovet Avodat Kohavim, é considerado um sacrifício feito perante a idolatria. Isso fica proibido de ter proveito.
Pergunta a Minale Milei, onde eu sei que se eu encontrei moedas, roupas ou objetos em cima da idolatria, isso daqui não está proibido. Como eu sei o que sim, o que não? O que que eu considero Tekrov Tekrovat Kohavim? Ou seja, o que que eu considero como algo que foi servido, um sacrifício para a idolatria, o que não? Amar Revelação Aroshaia, para o Revelação em nome de Oshaya é o seguinte: Katuv Echadomer, em um passo está escrito, Vetiru Chikutseem, Vetkirulem, Etzvaeven Kesef Zahav Asher Imaem. Um passo que diz que tudo que se encontra com a idolatria, seja madeira, pedra, prata ou ouro, tudo isso é proibido. Vekatuv Echadomer, Lotachmod, que a proibição é somente prata e ouro, certo? A gente tem dois pouquinhos. Um passou que falou sobre vários tipos de materiais, madeira, pedra, prata e ouro, e um passuco falou somente prata e ouro. E tem outra diferença entre os psukim. Um passuco está escrito imahem, tudo que se encontra com a idolatria, certo? Ou seja, próxima à idolatria. E um passuco fala aleihem, sobre a idolatria, o que está em cima da estátua. Então, como eu entendo esses dois psukim, a priori contraditórios, um proibiu todos os tipos de material, outro só prata e ouro. Hakeitzad, como eu vou entender? Imahem dumia de aleihem, o que está escrito no passuco imahem, com a idolatria, tem questão que está escrito igual o que está escrito no Pasuk Alehem, sobre a idolatria. E sobre a idolatria está escrito somente prata e ouro. O que tem de especial prata e ouro? Prata e ouro são coisas que geralmente são usadas como enfeite. Então, o Passuque proibiu tudo que se encontra sobre a idolatria, vem dizer, olha, prata e ouro, que geralmente são enfeites para a idolatria, são feitos como nós para a idolatria. Por exemplo, fizeram um colar de prata para a idolatria, colocaram brincos de ouro na idolatria. Isso daqui é proibido. Mas o que não é de enfeite, o que não serve de enfeite, por exemplo, coisas feitas de pedra ou de madeira, ou mesmo ouro e prata, se eles não foram colocados lá como enfeite para a idolatria, a gente vai ver como seria isso exatamente, mas tudo que não foi colocado como enfeite para a idolatria é permitido. Pergunta, mas talvez a gente vai aprender o contrário. Ou seja, a gente pegou o passuque mekel, a gente pegou o passuque que falou somente ouro e prata, que são enfeites, e falou igual ouro e prata são enfeites, assim também somente é proibido pedra e madeira se forem especificamente enfeites, se não, não. Perguntamos, talvez a gente faz o estudo ao contrário. Vem malem do medeimem. Talvez o que está sobre a idolatria, geralmente o que está à idolatria, o que está sobre a idolatria é um enfeite. O que está junto com a idolatria nem sempre é enfeite, está colocado ali do lado. Então perguntamos, talvez a gente tenha que aprender o contrário. Não do passuco mais calmo, mais leve para o passuco mais rigoroso, talvez a gente faz ao contrário. Vem malem do medeimem. Talvez o passuco que falou sobre o que está em cima da idolatria, que trouxe só dois exemplos, prata e ouro, talvez ele vai aprender do passuco mais rigoroso que proibiu tudo que se encontra com a idolatria, não somente em cima da idolatria, mas sim tudo que se encontra com a idolatria, inclusive prata, inclusive madeira e pedra. Do mesmo jeito que o passuco falou, que tudo que se encontra com a idolatria é proibido, proibiu qualquer coisa, certo? Mesmo madeira, pedra, prata e ouro, assim também o passuco Alehem, que está sobre a idolatria, mesmo que não seja feito de nós, mesmo que não seja feito para embelezar a idolatria, talvez vai ser proibido. Certo? Então a gente vai pegar o passuco que proibiu mais coisa, proibiu tudo que se encontra com a idolatria do lado dela, proibiu tudo. Talvez esse é o passuco da fonte original, esse é o principal. E o segundo passuco, que tudo que se encontra sobre a idolatria, que é o enfeite para ela, como prata e ouro, não é só isso. A verdade é que tudo proibido. Esses aqui são só dois exemplos, porque a gente aprendeu do mais leve para o mais rigoroso e não o contrário. Olha, que se realmente o passuco fonte para descobrir o que pode e o que não pode é o passuco que está escrito Etzvaeven Kesef Zahav Asher Imahem, que vem dizer que tudo que se encontra junto com a idolatria, seja de pedra, de madeira, de prata ou de ouro, é proibido, certo? Se esse é o passuco fonte, então o segundo passuco que proibiu tudo que está de enfeite para a idolatria, como prata e ouro, está sobrando. Ele está proibindo qualquer coisa que se encontra ali na região da idolatria, tudo que se encontra em volta dela. Então, por que eu preciso de um passuco para proibir o ouro e a prata que se encontram na idolatria em si, como um brinco, um colar ou algo do tipo? Isso é óbvio que é proibido. Então, não. Então, aparentemente, o nosso limud é o contrário. O limud vem dizer o seguinte, o passuco que está escrito Velot Achmod Kesef Zahav Alehem, vem dizer que o que é idolatria
O que é enfeite para idolatria é proibido. Embora no primeiro passo está escrito somente prata e ouro, vem o segundo passo que fala que não só o que está em cima da idolatria, que a idolatria está vestindo de prata e ouro é proibido, mas também qualquer outra coisa que se encontra perto da idolatria, mesmo que seja feito de madeira ou de pedra, também é proibido, com a condição de que seja feito de noi, para embelezamento. Igual no Pasuk Alehem. Mas se não é para embelezamento, não. Certo? Então agora a gente volta para a nossa Mishnah. A nossa Mishnah falou que se eu encontrei moedas, roupas ou objetos em cima da idolatria, na cabeça da idolatria, não está proibido, porque isso daqui não é noi. Isso daqui não é feito para embelezar, certo? Porém, pergunta, como está acertando exatamente? Areimaot davar shel noiu. Alguém colocou moedinhas em cima da cabeça da idolatria, ele aparentemente estava enfeitando. Ele quis embelezar a idolatria. Então, porque de repente a gente considerou que isso não é considerado noi, não é embelezamento. Está se tratando que essas moedas, elas estão dentro de um saquinho pendurados no pescoço da idolatria. Então, já que as moedas estão dentro do saquinho, elas não são visíveis. Se elas não são visíveis, então elas não estão enfeitando. Alguém aparentemente estava passeando e não tinha onde deixar o saquinho de moedas. Olha, vou deixar meu saquinho de moedas no pescoço da idolatria, lá certeza ninguém vai mexer. Assim eu estou garantido que quando eu voltar daqui 2, 3 horas, que eu não tenho como carregar tudo agora, isso vai estar lá, que ninguém vai roubar a idolatria. Mas na prática, essas moedas não estão proibidas porque elas não estão de enfeite. Aparentemente alguém está guardando lá alguma coisa, já que elas não estão visíveis. Que pergunta uma roupa na idolatria, uma roupa em cima da cabeça da idolatria, aparentemente é algo que está lá para embelezar. Alguém colocou um cachecol na idolatria, algo do tipo, é para embelezar ela. Porque a nossa Mishnah permitiu. Está tratando que a roupa está dobrada e colocada em cima da cabeça da idolatria. Quer dizer, não é que colocaram no pescoço dela cachecol ou algo do tipo, alguém deixou a roupa dobrada em cima da cabeça, então aparentemente também não foi colocado para embelezar a idolatria, foi colocado como um lugar para guardar temporariamente. Então isso não está proibido como a idolatria em si. Klida Varshenoi, eu pergunto agora, um objeto na cabeça da idolatria também é considerado noi. Se alguém colocou um boné, um chapéu na idolatria, pode ser que não está bonito, mas alguém colocou isso como noi. Então, por que é permitido? Porque a nossa Mishnah permitiu. Amarapapa desrifa lei maskilta areishei. Está tratando que alguém colocou um copo em cima da cabeça da idolatria para poder servir água. Quer dizer, não está embelezando a idolatria, está só apoiado lá. Então, já que está só apoiado lá, isso daqui é permitido, não foi proibido como tikrovet avodah zarah, como algo que foi servido para a idolatria, um sacrifício para a idolatria. Amaravasei barchia, kol sheu lifnim min hakalkelin, afilu maim vemelach asur. Chutz lakalkalin, davar shenoi asur, sheino shenoi mutar. Amaravasei barchia. As idolatrias, muitas vezes, elas tinham uma cerca em volta delas. Tudo que se encontra dentro da cerca, lifnimina kalkalim, kalkalim é essa cerca, tudo que se encontra dentro da cerca, mesmo que seja água e sal, que são coisas que não têm valor nenhum, é proibido. Porque tudo isso é considerado como se fosse tikrovet avodah zarah, como se fosse algo que foi servido para a idolatria e está proibido. Chutz lakalkalim, mas o que está fora da cerca, se ele está lá, se ele for davar shel noi, se ele está embelezando a idolatria, é proibido. Sheino shel noi, mutar. Mas se ele não está embelezando a idolatria, aí é permitido, certo? Depende como ele se encontra lá. Embelezando é proibido, não embelezando embelezando é proibido, não embelezando é permitido. Amaraviosi bar Hanina, Naktina. Para Rabiosi bar Hanina, a gente tem uma maçora, tem uma cabalá, uma alachá, em kalkelim lole peor velole márcolis. Esses dois tipos de idolatria, bar peor e márcolis, são dois tipos de idolatria que para eles não tem esse din, não tem essa alachá da cerca. A gente desconsidera a cerca em volta e não tem diferença antes da cerca ou depois da cerca. Certo? A palavra ele não falou o quê? A gente disse que o que está dentro da cerca é sempre proibido, o que está fora só se for para embelezar. Fala Rabbeose bar Hanina que com relação a Baal Peor e Márcolis não tem cerca, a cerca é desconsiderada, não tem diferença dentro ou fora. Então, pergunta, o que você quis dizer? E se você vem dizer que o que está dentro da cerca
é igual se tivesse fora, vexar e está permitido? Ou seja, será que você quer ler aquele? Você vem liberar mais especificamente nessas duas idolatrias? Certo? Que mesmo o que tá dentro da cerca, eu considero como se estivesse fora, e aí se for para embelezar é proibido, se não for para embelezar é permitido, a pior isso aqui não está certo, porque hasta pior me farinan kamei mãe vermelha clama kervina lei. Essas idolatrias, Baal Peor e Márcoles, qual era o serviço delas? Então Márcoles a gente já viu, Márcoles é aquela que jogavam nela pedra, e Baal Peor é uma idolatria que as pessoas faziam as necessidades na frente da idolatria. Esse era o serviço dela, chegar lá na frente da idolatria e fazer as necessidades. Então, pergunta Gumará, se as pessoas fazem as necessidades perante essa idolatria, água e sal, a gente vai considerar como se não fosse um sacrifício? Ou seja, você me falou que acerca dessa idolatria não, a gente desconsidera ela. Então, se o que você quis dizer é que mesmo o que está dentro a gente considera como se fosse fora, e se não for feito para embelezar, é permitido. Então, por exemplo, se eu encontrar dentro da cerca dessa idolatria água e sal, eu considero que isso aqui não é um sacrifício para ela. Se não estava para embelezar, não é sacrifício e está permitido, a pior não faz sentido. Essa idolatria, as pessoas jogam urina nela. Essa é a idolatria. Água e sal não vão jogar, então água e sal que eu encontrei pertinho da idolatria dentro da cerca deveria ser proibido. Então não pode ser que veio permitir. Ela, a filo que panim dame versur. Então não, o que Rabi Yossi bar Hanina vem dizer é que essas duas idolatrias especificamente, Baal Peor e Márcoles, mesmo que ela tenha uma cerca, é tudo proibido. Mesmo que está fora da cerca, é proibido como se fosse o que está dentro da cerca. Com relação a elas, a halakha é diferente e tudo que se encontra perto dela, próximo a ela, está sempre proibido. Próxima Mishnah. Avodat kochavim she'ela ginau merchatz neinim mehem shelo betová veinim mehem betová. Uma idolatria, que ela tinha um pomar na frente da idolatria, ou tinha uma casa de banho na frente da idolatria, é permitido aproveitar disso se eu não pago, mas eu não posso pagar para entrar nesse pomar ou usar a casa de banho, porque o meu pagamento vai para os camarim, vai para os padres da idolatria, e isso daqui acaba indo dinheiro para a idolatria em si. Então, se essa casa de banho é livre, qualquer um pode tomar banho lá, eu posso entrar na casa de banho e aproveitar, porque mesmo que ela se encontra no pátio da idolatria, ela está na frente da idolatria, ela não fica proibida igual a idolatria em si. Mas se eu preciso pagar para entrar, então eu estou pagando, esse dinheiro vai para a idolatria, é proibido. Aí a Shelah Veshelah Herim, mas se essa casa de banho pertence tanto à idolatria quanto a outra pessoa, ou seja, ela também tem um proprietário particular, aí eu posso mesmo pagar para entrar, porque esse dinheiro não vai especificamente para a idolatria, vai para o dono da casa de banho. Avodat kochavim shlovet kochavim asura miyad v'sheliser asura ad shete'aved. Fala mais um bin, uma idolatria de um goi, certo? Um goi que construiu uma idolatria, ela é proibida na hora que foi construída. Um goi que construiu uma idolatria para um Yehudi, só vai ser proibida se o Yehudi, na prática, se curvar e servir essa idolatria. Mas enquanto ainda não foi servida, não está proibido. A Marabai diz para a gente o seguinte, Betová, quando a Mishnah disse que uma casa de banho que pertence à idolatria, eu posso aproveitar dela sem pagar, mas pagando não, fala o seguinte, betová, betovat komarim, shelo betovat komarim. Vem dizer o que é pagar ou não pagar. A pergunta é se eu tenho que pagar para os padres da idolatria ou não. Se eu preciso pagar é proibido, se eu não preciso pagar é permitido. Vem Abai dizer que se eu quero pagar, se eu quero dar uma gorjeta para o trabalhador lá, isso sempre é permitido, não tem problema. Ou seja, mesmo que é proibido, desculpa, mesmo que eu não posso pagar para entrar na casa de idolatria, se é pago, certo? Porque eu estou dando dinheiro para o padre da idolatria e o dinheiro vai ser um dinheiro para a idolatria, se eu for usar essa casa de banho, eu posso dar um trocadinho, eu posso dar uma gorjeta para os trabalhadores de lá, isso não tem problema. Então, a Abai estava falando sobre a regra, certo? Sobre o caso em que eu posso usar de graça, mas não pagando. Iga dematli na ceifa. Tem quem diga que o Abai falou foi sobre a ceifa. A ceifa falou que se a idolatria pertence
tanto a idolatria quanto a outras pessoas, eu sempre posso usar, tanto pagando quanto não. Tem quem diga que Abai falou sobre a ceifa. Na ceifa está escrito, a ceifa falou que se a casa de banho pertence tanto a idolatria quanto a algum proprietário particular, eu posso usar pagando ou não. Sobre isso, vem Abai e fala, Amarabai, betová, betovat acherim, shelo betovat komarim. Vem Abai e fala o seguinte, olha, isso que eu posso pagar para usar é quando o meu pagamento vai para o proprietário particular, mas se eu vou ter que pagar para a idolatria em si, se realmente é meio a meio, e o que eu pago vai para os dois, aí não. Se eu vou pagar, ou seja, se tem a casa de banho pertence a duas pessoas, e os dois vendem ingressos para lá, cada um vende o seu, eu posso comprar ingresso do proprietário particular, eu pago diretamente para ele, o dinheiro vai para ele e uso. Mas se eu tiver que pagar ingresso e o dinheiro é dividido para os dois, aí eu não posso, certo? Porque realmente eu vou estar dando dinheiro para idolatria. Mande matnea seifa. Quem falou que Abai disse o que ele disse com relação a seifa? Se eu não posso usar a casa de banho, mesmo quando o dinheiro é dividido, obviamente na reixa, que é tudo da idolatria, eu não posso usar. Mande matnea areixa. E quem falou que Abai falou que ele falou com relação a reixa? Avala seifa que vai meio cacherim bedá, filho betomat komarim, na misha perdamei. Mas quem falou que Abai disse o que ele disse? Com relação a Areixa, que eu não posso usar a casa de banho. Quando eu tenho que pagar diretamente para o comer, diretamente para o padre, talvez, se pertence a duas pessoas, tanto ao padre quanto a algum proprietário particular, pode ser que nesse caso a Bai vai permitir. Ou seja, se a Bai falou que ele falou sobre a ceifa, então ele disse que se pertence aos dois, e eu pago para os dois, é proibido. Obviamente, se pertence somente à idolatria, vai ser proibido. Mas se a Bai falou que ele falou com relação a Reixa, ou seja, a Bai falou que se pertence somente à idolatria, eu não posso entrar pagando, talvez no caso em que pertence também à idolatria e também a mais alguém, nesse caso a Bai sim vai permitir pagar, mesmo que o meu pagamento vai ser dividido. Avodat Kohavim Shovet Kohavim Asura Miad. Foi dito na Mishnah, a última alahá que apareceu na Mishnah, que uma idolatria que pertence a um Oved Kohavim, ela fica proibida na hora, o que pertence a um Yehudi, ela só fica proibida depois que o Yehudi serviu ela. Matnitin Mane, quem é a nossa Mishnah? Rabi Akiva, e a primeira nossa Mishnah é Rabi Akiva, está dizendo Pasuk, Avete Avedon et Kol Mekomot Asher Avdu Shama Goim, certo? Ou no passuco está escrito, só ver o passuco inteiro, quando a missão vai chegar em Eretz Israel, eles têm que destruir todos os lugares que foram usados de idolatria por Goim. E fala a Braita, Bekelim shenishtamshu baem lavodat kochavim akatu medaber. O passuco vem dizer que eu preciso destruir, quer dizer, se eles fizeram idolatria numa montanha, não preciso destruir a montanha, certo? Eu preciso destruir somente a idolatria em si, certo? Os objetos da idolatria. E aí pergunta a Braita, o que acontece se for um Kli, que ele começou a ser construído para idolatria, mas não terminaram o Kli. Gumarum velo evium, terminaram o Kli, mas não levaram para idolatria. Evium velo nishtam shubem, levaram para idolatria, mas ele não foi usado. Yachol... e o Assurim, será que eles estão proibidos também, mesmo que eles não foram usados? Vem dizer que somente é proibido se o Goi usou isso. Certo? O Kli, o objeto de idolatria, só fica proibido se ele foi realmente usado pelo Goi. Daqui aprenderam, certo? É diferente do que a gente viu na Mishnah, porque é outra opinião. Mas desse passuco, aprendeu Rabi Ishmael, que vai aparecer logo na continuação, aprendeu Rabi Ishmael que a idolatria do Goi só é proibida se ele serviu ela. Porque daí no passuco, somente se o Goi trabalhou, serviu essa idolatria, ela é proibida. Mas de um Yehudi, uma idolatria que pertence a um Yehudi, é proibido na hora. De ver Rabi Ishmael. Rabi Akiva falou o contrário, como ele falou na nossa Mishnah. Avodat Kohavim Shovet Kohavim Asura Miyad, uma idolatria que pertence a um Goi é proibida na hora que ela foi construída, uma idolatria que pertence ao Yehudi só vai ser proibida se o Yehudi realmente servir ela. Escolha.